Deuteronômio capítulo 34. Diz assim: mesmo assentados, acompanhe a leitura, por favor. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu Moisés ali, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Nem se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca, jamais levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Que Deus abençoe a sua palavra lida mais uma vez nessa noite. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse instante. Antes de prosseguir aqui, eu vou atender um pedido da Elaine aqui na frente. Falou assim: pastor, levanta aquela parte lá do ar-condicionado, porque está frio ali. Passou, Elaine? Caiu lá no Marcelo, acho que depois. Lá. Está aí, Marcelo? Passou. Queridos, é um privilégio poder abrir a palavra do Senhor e compartilhar algo aqui com vocês. Não necessariamente dentro do modelo de série de mensagens, mas falando aqui sobre avivamento ainda. Eu acredito e tenho compartilhado aqui com a igreja o quanto esse assunto é importante, o quanto o avivamento é necessário. E eu tenho falado aqui sobre o que é avivamento, para que ele serve, como ele aconteceu, como ele se manifesta, o que acontece com o avivamento daqui para lá. E em linhas gerais, avivamento é o mover de Deus, o Espírito Santo de Deus que vem sobre a sua igreja e move a igreja na direção da vontade de Deus. E o mais interessante sobre o avivamento é que ele não para. O avivamento não é algo contido nos cultos, o avivamento não é algo específico, restrito ao momento de adoração, de louvor. Não, o avivamento ele acontece sim, também dentro da igreja, a partir dentro da igreja também, mas ele sai daqui, ele vai para a cidade, e ele muda a cidade, ele transforma a sociedade, ele muda a história.
seja, um movimento de Deus na história da sua igreja, do seu povo, que há de fato uma transformação em parte desse povo. E hoje pela manhã eu falei o seguinte com a igreja: eu não sou um adepto de mensagens dos 5 passos para isso, 10 passos para aquilo, mas eu queria hoje mostrar algo que pode nos ajudar, ou seja, como adquirir imunidade contra a decepção. Eu falei, pastor, mas por que isso? Primeiro, por causa da investida, ou seja, da existência da decepção no nosso meio. Gente, nós fazemos parte de uma sociedade cheia, repleta de decepções. Decepção é uma mistura de dor com um sentimento de traição, de que a confiança foi quebrada, de que em algum momento a confiança foi quebrada por alguma coisa, por alguma ação, por algum grupo, por alguma pessoa. E isso devido a questões da nossa própria vida, e eu vou falar um pouquinho mais sobre onde nasce aqui a decepção, mas fato é que essa mistura de dor com traição, com a expectativa frustrada, nós somos uma sociedade que está repleta de gente decepcionada com as pessoas, decepcionada com o governo, com as propostas de tantas coisas que ao longo desses anos, com os pacotes governamentais, não é? Com as promessas. Ano que vem nós temos política de novo, quanta promessa vem aí outra vez? Nós estamos decepcionados com gente de perto da gente, e nós decepcionamos pessoas também. Nós somos uma sociedade repleta de pessoas que sofrem com a decepção. É quando a desconfiança invade a nossa casa, os nossos relacionamentos. É quando a gente olha para pessoas que estão próximas da gente e a gente está plenamente desconfiado de que essa pessoa não vai fazer o que a gente espera, não vai caminhar na direção que a gente aguarda. E a gente nutre isso, muitas vezes, com gente muito próxima da gente. A decepção, ela invade tudo que nós temos. Tudo que nós temos. Ela mexe em tudo da nossa vida, ela nos rodeia as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. A decepção invade os nossos projetos, ela mingua os nossos sonhos. Tá, então o que a gente faz? Como a gente pode enfrentar a decepção? Como lidar com ela? Como adquirir imunidade contra isso? Tão real, tão latente, tão presente nos nossos dias. E principalmente olhando para este texto. Quando eu leio este texto, eu li a história, ou parte da história de Moisés, numa das quintas-feiras aqui, no nosso projeto aqui, falando de vida e carreira. E falei um dia desse sobre Moisés. Mas eu, quando leio essa história de Moisés, a primeira coisa que me vem à mente é que esse homem tem 120 anos. Quando nós lemos isso daqui, está aqui no texto, 120 anos. 120 anos de história. 120 anos de encontros e desencontros, de acertos e desacertos, de acertos e decepções. 120 anos. Convivi muito pouco, e talvez vocês tenham tido também experiência semelhante, ou não, mas convivi muito pouco com pessoas que romperam a barreira dos 100 anos. Pouca gente, na minha história. Aqui em Casa de Pedra, não é? Estou aqui, estava conversando ali com a dona Eleni, tive o privilégio de conviver com eles, com a dona Onícia, a mãe da dona Eleni, que faleceu com 102 anos. 102 anos. Uma mente fantástica. Fantástica. Que tinha histórias e começava a falar das histórias das guerras. Parecia que estava vendo as histórias. As lembranças vinham. Os momentos de Santa Ceia com a dona Eunice eram fantásticos. Ela se arrumava, esperava ansiosamente pela chegada do pastor, porque aquele momento era o momento da ceia. E todas as vezes eu variava os textos que lia
na orientação da ceia, e toda vez ela me dizia: pastor, mas ai daquele que me traíram, que traiu o Filho do Homem. E ela ia repetindo o texto. Mas que memória! O texto que nós lemos sobre Moisés, falando aqui do último dia de Moisés, o último instante de Moisés, me faz pensar em alguém assim, com 120 anos, memória viva, pensando de cada momento. E a gente podia recapitular um pouquinho dessa história, um pouquinho da história de Moisés. E vamos recapitular aqui, porque é olhando para essa história que nós vamos encontrar elementos que nos ajudam e vão nos ajudar, vão servir para dar a nós aqui algum tipo de imunidade contra a decepção. A primeira coisa que eu quero pontuar sobre isso, o primeiro caminho nessa imunização aí, digamos assim, será o seguinte: para a gente se livrar, ou para a gente enfrentar a decepção, a primeira coisa que a gente precisa fazer, que você precisa e que eu preciso, é ter uma expectativa, ou as nossas expectativas, baseadas, pautadas, fundamentadas naquilo que Deus falou. Naquilo que Deus falou. Você viu que nós lemos o texto aqui? Você está com a sua Bíblia na mão. O versículo 5 diz: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Segundo Deus falou. Agora, primeiro, aonde nasce a frustração? Hoje em dia se falam, muita gente falando por aí sobre frustração, os gurus aí da mente sã, dizendo que toda frustração, ela é correspondente à expectativa. Ou seja, a minha frustração, ela é medida pela expectativa que eu tenho. Ela é o elemento de medição disso. Ou seja, quando eu crio a minha expectativa sobre alguma pessoa, sobre alguma coisa, se essa pessoa, se essa coisa me decepcionar, furar comigo, a minha decepção vai ser exatamente do tamanho dessa expectativa. Então a gente tem que tomar cuidado com a expectativa que a gente alimenta. Agora pense bem, vamos pensar um pouquinho nos 120 anos de Moisés. Moisés nasce com uma sentença de morte, e Deus preservou ele, miraculosamente. No meio de tantos israelitas que estavam ali nascendo naquela mesma situação, quando eles moravam no Egito, esse povo de Deus começa a crescer, multiplica-se assustadoramente, e então o faraó começa a ficar preocupado com isso, e ele diz: olha, a gente tem que dar um basta nesse negócio. E fala lá com as parteiras, você lembra da história, mata esses meninos, toda vez que nascer um menino, mata. E as parteiras, acontece o quê? Elas com temor, por temerem a Deus, elas, não vamos fazer isso não. E a meninada continua crescendo, e o povo continua se multiplicando. E o faraó chama então as parteiras: escuta, o que está acontecendo? Eu só vejo criança nessa rua. Passo lá no meio dos hebreus, lá, olha só, tem menino para tudo quanto é lado. E elas falam só: olha, as mulheres hebreias são muito mais fortes. Quando a gente chega lá, já nasceu, a menina nada está correndo já, e não é igual a nossa não. Aí Faraó tem uma outra ideia sensacional. Plano nacional de controle de natalidade de Israel. Vamos matar toda a meninada. Todo menino que nasceu a gente mata. A mãe de Moisés tem aquela história, aquela ideia maravilhosa: vamos colocar esse menino lá dentro de um cesto, colocar no rio Nilo e deixar ele lá, prepara o cestinho muito bonitinho, a criançada sabe essa história toda. Mas existe um detalhezinho na história de Moisés. Vocês já viram crianças quando nasce, gente, todo mundo fala que é bonito, não é? Principalmente pai e mãe fala que é lindo, não é isso? Não é, maninha? E aí, chega um visitante, dá uma olhada, não é da família, e vai embora para casa tendo os seus próprios pensamentos sobre se o menino era bonito ou não. Vocês já ouviram a expressão nasceu com cara de joelho? Já, não é? Não é só em Bitirama que tinha. Mas diz o texto de Moisés que a criança era linda. O menino era bonito. E ele vai para aquele cestinho. Depois de 3 meses de idade,
Diz o texto que os pais de Moisés não temeram Faraó. E a criança está ali no cesto, então, e de repente a filha do Faraó acha aquele menino. O que ela vê? Uma criança linda, irresistível. E ela faz o quê? Vou levar essa criança comigo. Então ele passa a ser criado lá como neto de Faraó. Ele passa a ser um príncipe do Egito. 40 anos. Até um belo dia, com o coração de hebreu, quando ele vê um egípcio espancando um hebreu, ele vai interferir, ele mata o egípcio, ele oculta o cadáver, e depois, outros dias, ele passeando no meio do seu povo, ele interfere de novo numa confusão, e aí o hebreu fala o que com ele? Escuta aqui, você vai matar a gente também, igual você fez com o outro lá? Ele diz, me descobriram, vou embora, e ele some. Lá no meio do caminho ele vai encontrar um sogro que vai dar para ele uma esposa, vai dar uma casa, e no meio disso Deus chama Moisés para uma missão fabulosa. Moisés tinha 40 anos. E depois de passar os 40 anos ali, sendo moldado por Deus, aprendendo a lidar com um cheiro de rebanho no meio do deserto e andar pelo deserto afora, Deus o chama. E agora ele com 80 anos vai caminhar com todo aquele povo de Deus. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente lê a história de Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo, você pode ler o texto. Em momento nenhum Deus fala com Moisés que vai dar a terra para Moisés, ou que Moisés vai entrar naquela terra. Deus chama Moisés para ser o seu instrumento, o seu negociador, e depois o guia de Israel até a terra. Você vai levar o povo até lá. O tempo inteiro Deus falou isso com ele. A grande questão é que nós nutrimos expectativas, e certamente Moisés sonhou com isso também. E certamente Moisés também desejou entrar naquela terra, certamente. É a terra que mana leite e mel, é a terra que o Senhor deu, ele nutriu essa expectativa. Mas quando a gente lê toda a palavra de Deus, a gente vê Deus cumprindo o que tinha declarado. E Deus fala, eu tirei o povo, eu vou tirar Israel de lá, eu vou endurecer o coração de Faraó, eu vou dar para Israel bens ou ouro, despojos dos egípcios, eu vou dar. Será o meu anjo vingador que vai passar a meia-noite sobre a casa de todo mundo. Eu vou fazer. E lá no meio do deserto, num determinado momento, Deus fala a Moisés, o povo querendo água, e Deus fala, eu vou dar água para o povo. Eu vou dar, toque na pedra. E o povo quer comida, e Deus fala, eu vou dar alimento. Vou dar pão do céu. E o povo fica com medo de se perder, e Deus levanta uma coluna de fogo à noite, uma nuvem de dia para guiar, dizendo, eu estou no meio de vocês, sou eu que estou levando vocês daqui para lá. Isso está em cada página do Êxodo, é só perceber. E a expectativa deveria ter sido moldada, e poderia ter sido moldada, e certamente, em algum momento da história de Moisés, a expectativa da sua vida foi moldada por aquilo que Deus falou com ele, por aquilo que Deus falava com ele. Nós precisamos aprender sobre essas coisas, por um único detalhe. A gente anda por aí vendo gente se decepcionando com Deus, com aquilo que Deus não prometeu. Deus nunca foi parar no Procon. Apesar de que Deus já foi processado. Vocês sabem disso, né? Não? Cláudia está ali, uma jurista, que está dizendo sim, Deus foi processado. Processado num tribunal humano. Incrível. Vou ler um pedacinho da história. Chambers, ou seja, um
Vou ler a história já do encerramento do caos. A pessoa que estava processando Deus, processou nos Estados Unidos, foi um senador, chamado Ernie Chambers. Ele estava processando Deus porque Deus era mau, né? Acusando Deus de gerar medo, de ser o responsável por milhões de mortes e destruições pelo mundo. Segundo ele, Deus gerou inundações, furacões horríveis e terríveis tornados. Chambers comentou que Deus fez ameaças terroristas contra ele e seus eleitores. E então, conforme o senador, ele abriu um processo em Douglas, lá nos Estados Unidos, porque, como Deus não tinha endereço certo, fixo, ele podia processá-lo em qualquer tribunal. E ele exigia uma indenização do Estado, já que os Estados Unidos é uma nação cristã, então seria os Estados Unidos que iam ter que pagar essa indenização. Deus nunca foi parar no Procon, mas já foi levado aos tribunais. O mais interessante foi como o caso terminou. O caso terminou da seguinte forma: a Justiça de Nebraska, nos Estados Unidos, decidiu arquivar nesta quarta-feira, na presente data, o processo que este senador movia contra Deus. E a razão foi que o senador, o senhor Ernie Chambers, não informou no processo o endereço do réu. E a justiça não teve como entregar a notificação. Deus torna ridícula a sabedoria humana. Mas o que Deus nos prometeu? Uma lista pequena. Deus nos prometeu companhia, nós lemos e cantamos isso aqui. Deus nos prometeu suprimento, e eu chamo esse suprimento de graça e misericórdia, a gente não precisa de mais nada além disso. Ele nos disse que nos ouviria, todas as vezes que clamássemos por Ele. Ele nos deu Jesus, que é a melhor coisa que Ele poderia nos dar. Eu insisto, afirmo e repito, o melhor de Deus já veio. É Jesus. Deus nos prometeu uma pátria além desta, com uma vida além e infinitamente melhor do que esta. Essas são coisas que Deus nos prometeu. As últimas palavras de Jesus foram escritas por Mateus, no capítulo 28, e este é um texto também, parte desse sermão que eu vou ler no final. E Jesus fala as suas últimas palavras para os discípulos. Em momento algum ali, nas últimas palavras, Jesus disse: fiquem tranquilos, porque agora que vocês se tornaram meus discípulos, a vida vai ser muito mansa. Cada um de vocês vai ter uma condição financeira fantástica, formidável, porque vocês são filhos do Rei. Vocês não terão enfermidades, não passarão por pandemias, ela não vai mexer com vocês. Jesus não fala em momento nenhum disso. Aliás, quando a gente volta aos evangelhos, a gente não vê Jesus falando em momento nenhum disso. A gente vê Jesus falando coisas absurdas para a gente desistir de caminhar com Ele. Quando alguém chega perto dele e fala: mestre, estou indo, eu vou te seguir, eu vou seguir você. E ele fala assim: olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Os bois têm, os animais têm, o Filho do Homem não. É a maior furada me seguir nessa perspectiva sua. Essa expectativa que você está criando aí para me seguir, você vai se frustrar com ela. Porque não é isso. Quer me seguir? Pega a sua cruz e me segue. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo e me segue.
Quer me seguir? Vou te amar até o fim, mas o preço é esse. No pacote não está incluída a sua satisfação total nessa vida. Não está. Não está. No pacote é uma vida de sofrimento, de luta, de andar na contramão de toda a jornada dessa sociedade. Nós vamos bater de frente com os poderosos, nós vamos confrontar os poderes instituídos. Não vai ter moleza nisso. Qual é a sua expectativa, o que você espera de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã? Para a gente não entrar nessa de decepção, nós precisamos pensar no que Deus de fato disse, no que Deus disse, que daria, que nos faria, que daria por nós e que daria a nós. Não é o que o pastor Giovanni diz, não foi o que o pastor Fernando, o que o pastor Dânios, o que pastor Walter, pastor Otávio e todos os outros que já foram pastores responsáveis por essa igreja ou não. Não foi o que nós dissemos, não será o que nós dissemos, mas o que Deus disse que daria para você, como servo dele. Isso no meio desse negócio, Deus te deu outras coisas que podem ser contadas como bens, sinta-se profundamente agraciado por Deus por isso. Porque até mesmo tem pagãos aí fora que já declararam a vida a fortes pulmões, entendendo que na vida, uns nascem para sofrer e outros rir. É uma lição tão simples que até gente que não teme a Deus sabe. Então, assim, não perca tempo de se curvar diante de Deus para pedir a Deus ou para esperar de Deus aquilo que Ele não prometeu nos dar. Ai, Deus nos deu uma vida eterna. Uma cidade que a gente não consegue imaginar, porque aquilo que João escreveu no Apocalipse confunde demais a gente. Porque João fala de cidade com ruas de ouro, João fala de uma cidade com a praça limpa, transparente, e é algo maravilhoso. Deus fala que a cidade não precisa de sol, não precisa de lua, não precisa de luz, nem de lâmpada, porque o próprio Cordeiro é a sua luz. A gente não sabe imaginar o que é isso. E ainda bem que o escritor bíblico diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou sobre o coração humano, passou pela mente o coração humano, aquilo que Deus preparou para os seus. Então é isso que Deus nos prometeu. Aqui tem guerra. Olhe para o texto de novo, agora os versículos 6, 7, 8 e 9. E eu quero te dar um outro passo dessa jornada. Porque o segundo passo nosso aí para a gente adquirir imunidade é a gente desfrutar da companhia de Deus até o final do percurso, até depois do percurso. Gente, vamos falar que coisa maravilhosa essa história de Moisés. Moisés é o único que pôde dizer que teve Deus presente no seu velório. Mas a coisa mais maravilhosa é saber que Deus esteve com Moisés desde antes do seu nascimento. E Deus então esteve com Moisés durante toda a sua vida. Alguém sabe o significado original da palavra companhia? Só levanta a mão assim, o significado original. Levanta a mão. Você sabe, Ronaldo, o que é companhia? Muito bem, Ronaldo, é isso mesmo. Mas a palavra companhia, Ronaldo, é uma palavra, vem de uma palavra grega, perdão, uma palavra do latim, que é a junção de duas palavras, com, junto, e panis. Sabe o que é panis? Em latim, pão. A palavra companhia significa alguém com que você pode repartir o pão. É quem você confia,
é quem anda lado a lado com você. É por isso que quando a gente fala do esposo, da esposa, é o companheiro, é a companheira, é gente com quem a gente pode repartir o pão. É isso que Moisés experimentou. Alguém com quem ele podia repartir o pão. E engraçado isso, porque Jesus no Evangelho de João diz que ele é o pão da vida. Que coisa! Em cada momento da história de Moisés, Deus esteve presente, em cada instante, em cada momento. E eu descobri, gente, vou falar aqui em primeira mão, eu descobri porque que tem tanta gente, que às vezes é extremamente feliz na igreja, mas extremamente infeliz quando chega em casa ou quando sai do portão da igreja. Eu descobri por quê. É porque não desfrutam da presença de Jesus. Nos seus lares, nas suas casas, na sua vida, não repartem o pão com Ele. Eu me lembro de uma pessoa, uma colega de juventude, uma vez falou comigo, eu já era pastor, e ela falou assim, falei, poxa, que legal te ver aqui, quanto tempo, fiquei sabendo que sua vida deu uma guinada aí, complicações aí com a família. Ela falou assim, é verdade, tivemos problemas, nos separamos, estou tendo muitos problemas, mas quando eu estou aqui na igreja, eu me esqueço de tudo. Eu queria ficar aqui. Não é isso. Desfrute da companhia de Deus durante todo o percurso, em cada momento dessa jornada. Moisés contou com Deus desde o seu nascimento até depois disso, e nós também podemos contar, gente. Deus estava lá quando você nasceu. Deus estava lá. Deus está em cada momento da vida. Pastor, em todo momento, não, em todo momento, até quando eu piso na bola com Deus, até quando a gente pisa na bola com Deus. Então quando a gente falha com Deus, Deus também está presente, Deus está presente, vendo todas as coisas. É como um pai, olha só esse texto, em cada situação que decepcionamos a Deus, quando temos a certeza absoluta de que Ele olhou para nós, como um pai cheio de amor, olha para o filho que acabou de decepcioná-lo, é do mesmo jeito. Quando nós decepcionamos, Deus olha para nós, e nós podemos ter absoluta certeza, quando nós fazemos aquelas coisas que desagradam a Deus, e que nós sabemos, Deus está lá, e Ele não vira o rosto. O salmista diz, pede a Ele, Senhor, não vire o rosto. Deus prometeu, olha, quando vocês, lá no livro de Isaías, quando vocês vêm na minha presença, eu viro o rosto, por causa da maneira como vocês estavam olhando, vivendo a vida de vocês. E nós não podemos querer isso de maneira alguma. Se existe uma coisa que nós não podemos querer diante de Deus, é que Deus vire o rosto contra nós. Por isso eu preferi colocar este texto aqui. Podemos ter absoluta certeza, Deus estava presente a tudo. A tudo. Lembra da consciência de Davi no Salmo? Quando ele diz, pequei contra ti somente. Pequei contra ti somente e fiz o que era mal perante os teus olhos. A declaração do filho pródigo. Pai, pequei contra ti. O desejo do filho pródigo era chegar diante do seu pai e falar assim, pai, pequei contra ti. Estou de volta. E aí, diante disso, você talvez pense o seguinte, pastor, o senhor está querendo me dizer que na hora dos nossos tropeções, das nossas falhas, na hora das nossas quedas, Deus então está presente ali? É isso que eu estou dizendo. Estou afirmando isso. Pastor, quando a gente anda longe de Deus, quando a gente opta por ficar longe de Deus, Deus está perto. Sim, eu estou afirmando, Deus está perto. Senão nós não estaríamos aqui, Deus está perto. Existe uma história de um corredor, uma pequena foto aqui desse moço chamado Derek Redmond, Olimpíadas de Barcelona, 1992. A história desse cara é fantástica, principalmente pela participação do pai dele
Eu creio que eu já o tenho usado algum exemplo, algum vídeo dele aqui, mas hoje eu vou direcionar o nosso foco para uma parte apenas dessa história. Nessas Olimpíadas, ele preparado, certamente seria um dos membros do pódio, ia ganhar a medalha nos 400 metros, e ele corre, e faltando 250 metros, ele sente um estiramento numa das suas coxas, e ali ele cai, e ele resolve levantar, e sair correndo, mancando, gritando, chorando de dor para a pista fora, e ele não vai ganhar mesmo, de maneira alguma. Ele vai se arrastando, e as pessoas tentam ali impedir, e ele resolve ir, de repente surge o pai dele, e as pessoas não sabem quem é o pai, mas ele chega, ele invade a pista, e ele sai empurrando os fiscais, ele fala, eu sou o pai dele, e ele sai empurrando ele abraça ele, e curiosamente, ele fala para o filho, você não precisa fazer isso. E ele fala, eu preciso sim. Para você não precisa fazer isso. E ele diz, eu preciso sim. É ali quando essa fala acontece. Mas antes de falar a fala do pai, eu quero convidar você a ler comigo Mateus capítulo 28. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 28, como eu disse aqui, nós temos as últimas palavras de Jesus, no finalzinho. Vamos lá para o finalzinho. Você também na sua casa, abra aí a sua Bíblia. Estamos terminando aqui essa reflexão. Por isso é tão importante que você preste atenção nisso. Versículo 20. A parte B do versículo, vamos chamar assim. Jesus diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deixa eu parafrasear essa declaração de Jesus. Ele está dizendo o seguinte também para os seus discípulos. Gente, nós vamos terminar isso juntos. Nós vamos terminar isso juntos. E eu estou dizendo desta forma porque essa foi a frase que o pai do Derek disse para o seu filho. Quando ele fala, você não precisa fazer isso. Ele fala, eu preciso. E o pai então diz, vamos terminar isso juntos. Nessa nossa jornada com Cristo, a Epístola aos Hebreus conta uma parte muito curiosa dessa história. Ela diz que, ela conta a história e nos faz imaginar que tem uma grande corrida acontecendo. E que tem uma arquibancada muito interessante ali enquanto a gente está nessa corrida. E nessa arquibancada não tem ninguém menos, ninguém mais do que os heróis da fé. Porque o autor dos Hebreus diz que visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A ideia é que tem uma corrida, a arquibancada está ali e os heróis da fé estão ali assistindo a você correr. E muitos de nós podem estar sofrendo as consequências de algumas quedas no meio do caminho, alguns estiramentos de músculos, esforçados de tantas vezes esticar e se esforçarem além das contas para conseguir vencer a jornada. E de repente, num ato de desespero nosso, talvez nós olhamos lá para o final na corrida, a linha está lá pronta, próxima, e nós, com todas as forças que nós nem temos mais, tentamos correr ao grito desses torcedores, dizendo que é para a gente continuar. Gente que passou um perrengue também diante de Deus, gente como Moisés,
como Abraão. E a gente olha lá para a linha de chegada, e do lado de lá, da corda que separa ali, o destino final, ninguém menos do que o próprio Cristo. Gritando com você: corra! Se esforce! Você vai conseguir! Eu sei! Estive ao seu lado o tempo inteiro, em cada passo. Vamos terminar isso juntos. Mas se você mesmo assim ainda pensar que a decepção possa ser algo para você, olha aí os versículos 10, 11 e 12 do texto. E eu vou fazer a última afirmação aqui. Para você ganhar imunidade contra a decepção, aprenda, reconheça, entenda que terminar bem não é a mesma coisa que ter um final feliz. Não é. Não vai ser. Olha a história de Moisés. Esse homem terminou muito mal, gente. Não é? 120 anos de treinamento. Está ali na porta, na entrada da terra prometida. O povo está pronto para entrar, e agora eu vou passar o bastão para o Josué, aquele menino que saiu lá da terra com a gente. Vou passar para ele. Não vou entrar nessa terra. Não vou ver isso. O texto que nós lemos nos diz que o legado de Moisés é inigualável. Ninguém, nunca mais, jamais vai aparecer em Israel alguém como Moisés, alguém que falou com Deus desse jeito, frente a frente. Os amigos, os inimigos de Moisés viram isso, viram que toda a sua fama, eles viram o que Deus fez através dele lá no Egito, os grandes sinais. Não tem como mensurar isso. O legado deixado por ele é inigualável, ele viveu de forma profunda essa intimidade com Deus. E a pergunta é: Moisés, como é que você, amigo, não morre aqui afogado no mar de decepções, depois de passar tanto tempo com esse povo, aguentando esse povo terrível, resmungão, descrente, povo desaforado? O que adiantou? Talvez Moisés poderia olhar, mas o que adiantou tudo isso? Não entrar na terra, isso é terminar muito mal essa história. Mas olha aí o que o texto nos diz. Como é que Moisés termina, gente? 120 anos, olha aí. Cheio de vigor. Cheio de vigor, não se abateu o vigor. Os olhos, o homem está enxergando como ninguém. Olhos de lince. E ele sobe um monte de Pisga. É alto. É elevado. Para quê? Para que Deus preserva um homem com 120 anos, com todo o seu vigor e com toda a sua força e com o seu olhar, com a sua visão perfeita? Sabe para quê? Para ele aguentar chegar lá em cima. E para ele chegar lá em cima e conseguir ver a terra. Isso é graça de Deus. Você não vai entrar lá, mas eu vou te dar condições de você ver essa terra toda. Para a gente se livrar da expectativa frustrada, ou seja, da nossa decepção, nós precisamos reconhecer que terminar bem, gente, essa história nossa, não é a mesma coisa que ter um final feliz. Finais felizes acontecem com a turma de Disney, mesmo assim eles estão mudando muita coisa já. Como eu me frustro quando eu assisto um filme que não termina bem o negócio. Eu sou da moda antiga, eu gosto de ver o mocinho terminar com a princesa, o herói receber os louros e o bandido ser preso. Eu gosto. Quando não acontece isso, para mim é triste, não é, Claudinha? É triste. Finais como o de Moisés mexem demais comigo. Ele não vai pisar na terra prometida. Deus fala com ele: você não vai entrar, você vai ficar aqui, do lado de cá do rio.
Mas aí os anos passam, gente. Aliás, os séculos passam. E aí o próprio Cristo está no momento decisivo da sua história, apreensivo. Ele vai fazer o êxodo da vida dele. E os discípulos de Jesus, os 3 que estão lá com Jesus, no monte, de repente vê a roupa de Jesus se transforma de algo fabuloso. Ela acende como se estivesse elétrica, branca. E aqueles discípulos olham para lá e não veem mais Jesus, eles olham Jesus, Moisés e Elias. Curiosamente, o Elias não passa pela morte. Moisés ninguém acha a sepultura. A turma que a gente não sabe muita coisa sobre a morte deles. De alguma maneira, ainda são mensageiros dos céus. E eles vão lá falar com Jesus. Eu queria muito saber o que essa conversa tem. Eu queria. Se algum dia eu tivesse essa oportunidade, eu ia falar: Elias, o que vocês falaram com Jesus aquele dia? O que Jesus queria saber de você, Moisés? Será que Moisés falou alguma coisa com ele do tipo: mestre, eu já ia falar cara. Eu ia falar: cara, mestre, aconteça o que acontecer, não se decepcione com seu pai. Pode não parecer, mas ele vai estar lá. E tem uma hora na cruz que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o fato dele estar ali naquela cruz era prova de que toda a sua expectativa tinha sido moldada por aquilo que o Pai tinha falado sobre ele. A expectativa dele era fruto da palavra do Pai. Ele não tinha problemas com a comunhão com seu Pai, porque ele e o Pai eram um. E por mais que essa história pudesse representar um final infeliz, foi infeliz para quem tentou silenciar Jesus Cristo e os céus. Mas foi para que eu e você tivéssemos o final feliz. Então, nestes dias de decepções, eu digo para você: coloque a sua expectativa sobre Jesus. Desfrute da companhia de Jesus. E confie em Jesus. E eu tenho certeza que se você permitir Jesus moldar ou amoldar a sua expectativa, se você o tiver em sua companhia, e se você receber de bom grado a graça que Ele te dá, e as coisas que Ele prometeu fazer por você tão somente, eu tenho absoluta certeza que você será imune às decepções dessa vida. Vamos orar? Quero convidar você a orar. Quero desafiar você a colocar diante do Senhor agora todas as decepções que você se lembra. Se você se lembrar de alguma decepção que você já teve, eu quero convidar você. Se você se lembrar de alguém que decepcionou você, eu quero convidar você a apresentar essa pessoa no altar do Senhor. Se você já decepcionou alguém, quero desafiar você a colocar isso no altar do Senhor. E quero orar pela sua vida agora.
Deus querido, em nome de Jesus, livra cada um dos que aqui estão nessa noite, aqueles que estão nos ouvindo, livra cada um deles das decepções. Limpa, ó Deus, esses corações que em algum momento de suas histórias reuniram decepções com pessoas, com empresas, com projetos, mas principalmente com pessoas, com relacionamentos. Deus, em nome de Jesus, limpa esses corações. De igual modo, Deus, se algum de nós, alguém aqui nessa noite, decepcionou alguém, em nome de Jesus, livra-nos da culpa deste pecado. E Deus, e todas as vezes que nós o decepcionamos, se isso aconteceu, nos perdoe. Nós sabemos que o Senhor nos conhece. E sabemos que o Senhor não tem expectativas falsas sobre nós. Mas nos livre, ó Deus, do peso da culpa, das decepções que causamos nas pessoas e em Ti. Porque na verdade, assim como Davi, nós temos pecado contra Ti somente. Fortaleça a nossa vida, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a eterna comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo livre cada um de vocês da decepção, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.